Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. E para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Boa noite. Então vamos, primeira pergunta. Por causa da política, meu genro, que sempre causou problema, desde o início do namoro com minha filha, bateu nela e se separaram. Já fiz OP para ele. Ele quer voltar, mas ela parece que não. Estou com medo dele. Eles têm um filho de 4 anos. Sempre os ajudei financeiramente. Ele não respeita o meu marido, nem a mim, nem a mãe dele. E nós falamos já aqui, a primeira coisa que nós temos que saber é não entrar em discussão desnecessária. Não adianta querer um converter o outro, questões de política, questão de futebol, outras coisas a mais. Não adianta, é perder tempo e arrumar e criar problemas. Então, não liguem para essas coisas, não fiquem brigando, degradando, querendo discutir esse assunto. Só gera problema, não é? Só vai ter problemas, e muitos políticos estão decepcionados com outros políticos também. Então, para que a gente vai ficar quebrando cabeça com isso? Segundo, ele é revoltado pela ausência do pai, né? Se o pai dele morreu, suicidou jovem, e a criança fica revoltada mesmo, fica revoltada porque não recebeu aquele amparo dos dois lados, do pai e da mãe, só recebeu da mãe, e aquelas comparações que vão criando bullying, que vão criando aquele complexo que o pai está ausente. Então, o que é importante nesse caso, entender que ser tolerante ou ser condescendente com ele não é a solução do problema, ok? Não vai resolver problema nenhum. No Japão teve um fato semelhante de um rapaz que se apaixonou por uma moça. Só que os pais eram totalmente contra esse namoro porque ele não estava seguindo o caminho certo, o caminho honesto. E aí eles mudaram de residência, mas o rapaz descobriu, foi atrás. Aí mudaram de residência outra vez, ele descobriu, foi atrás. Mudaram 3 vezes, terceira vez, o rapaz descobriu. Aí chegou um momento que a moça falou: olha, você quer namorar comigo? Se você ler 1000 vezes a sua, é capaz que eu namore com você. Capaz que meus pais liberem. Aí ele começou a trabalhar. A motivação maior era casar com a princesa dele, né? Então ia trabalhar, no caminho da ida tinha uma pedra, ele se ajoelhava lá, ficava ajoelhado e lia a sutra. Na volta lia outra vez. Quando ele já tinha lido mais de 260 vezes, mudou totalmente, já se transformou numa pessoa responsável, trabalhadora. Aí a mãe da menina que falou: que tal você namorar com ele, casar com ele? Agora pode, né? Porque ele, com a verdade, em contato com a verdade, fez com que isso acontecesse.
Então, leia a Sutta para esse rapaz, leia 1000 vezes a Sutta para ele. Você lendo, a sua esposa, a sua filha, seu marido, cada um lendo uma Sutta por dia, ou 2 suttas por dia, veja como vai ocorrer a transformação. E depois, pouco a pouco, fazer com que ele possa ir perdoando o pai, fazer com que ele possa ter contato com a Seitonê, mas por enquanto ele não mudar, não adianta querer pensar, não, agora vai mudar, mas se não mudou, a causa principal não foi mudada, ele continua revoltado com o pai, não adianta, primeiro faça com que ele possa compreender, tá ok? Mas não fique misturando, querendo perder tempo com debate através de política. Masculino, 66 anos, casado. Apesar de trabalhar desde os 15 anos, desde 1997, vinha sofrendo problemas financeiros. Consegui me aposentar há 2 anos e a situação financeira melhorou. No entanto, há mais ou menos 1 ano, fui diagnosticado com um tumor na próstata. No último exame realizado, deu aumento na próstata e o médico quer que eu faça radioterapia. Quero me curar sem fazer este procedimento. Por favor, me oriente. Muito obrigado. O professor Seito escreveu no livro dele, assim se concretiza bem, escreveu umas 2 páginas sobre o problema do útero, que acontece quando de ficar com problema, devido ao problema do ego da mulher. Né? Então, mas assim como o útero está relacionado à mulher, no homem é a próstata. Então, ressentimentos que você foi guardando, né? Hoje, embora você possa conversar com a sua esposa, mas aquele sentimento que você te deixou chateado, mentalmente você ficou inchado de raiva. E esse inchaço manifestou na sua próstata. Então, para resolver problema resolver mesmo, né? Faça 150 orações de perdão, 200 orações de perdão, melhor do que operar. 300 orações de perdão, tá ok? Começa com 50, depois vai aumentando, vai fazendo. Chega um ponto que você sentiu um amor profundo pela sua esposa, a gratidão por ela, você vai ver que esse inchaço vai desaparecer e tudo vai voltar à normalidade. Apenas tem que ir purificar a sua matriz da mente para que mude a projeção, aquilo que está no mundo da projeção, conforme está na Sutra Sagrada. E leio lições para o cotidiano, ok? E pratique 40, 50 orações de perdão, no mínimo, por dia, e 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, e passe grão por grão, agradecendo sua esposa diariamente. Estou com mioma no útero. Já fiz tratamento com medicamentos. Eu vou passar por uma cirurgia para a retirada do útero. Há 11 anos passei por cirurgia de retirada do rim esquerdo devido a muitas pedras. Gostaria de saber o que causa todas essas doenças? Olha, você não mencionou a idade nem o estado civil. É por isso que é importante mencionar os 3 itens: estado civil, a idade e o sexo, tá? Bom, no caso do útero aqui, logicamente é a mulher que fez a pergunta. Então, a retirada do útero significa materializar aquele sentimento que você teve de se separar do marido. Não sei se você é separado, divorciado ou não, ou se está vivendo mais ou menos assim, uma situação muito distante do marido. Com certeza isso está acontecendo. Ok? Então, mesma coisa que a tarefa, que a pergunta anterior. Leia lições para o cotidiano, faça mais de 40, 50 orações de perdão para o marido na parte da manhã, e agradeça à tarde, agradeça 1 hora, 2 horas por dia, obrigado. Comece. Se você ficar praticando a oração do perdão e agradecendo, mas com pensamento voltados nos defeitos dele, não vai conseguir nunca perdoá-lo, tá? Da mesma forma que se você julgá-lo, ele também vai julgar você. Então, não julgue, não critique, veja o lado bom, aí sim você vai conseguir perdoá-lo. Feminino, 73 anos, viúva. Comecei a ter acessos de tosse. Toda vez que apresentava catarro com sangue, ia ao otorrino. Foi descoberto que não era da garganta. Foi constatado uma bronquiectasia crônica. Gostaria muito de tratar a causa. Por favor, dê-me uma orientação. Tive padrasto, não consegui gostar dele. Guardo mágoas.
Com o marido e a sogra foi difícil no nosso cotidiano. Muito obrigada. Você já falou tudo. Você já falou tudo. Não consegui gostar dele. É isso que gera esse problema também, tá? Esses problemas dessa parte na garganta, de coisa que você fica guardando e não consegue dizer uma palavra de amor, uma palavra de carinho para a pessoa, e fica só com aquele pensamento de, mas esse cara não devia nem ter casado com a minha mãe, não sei o quê. Então esse sentimento se materializa, se transforma em problema que está acontecendo. Então, perdoe, pratique bastante oração de perdão para ele, bastante, no mínimo 40, 50 por dia, e essa mágoa só pode ser tirada com perdão. Não tem outra forma de tirar a mágoa. Não é fazendo cirurgia que a mágoa vai sair. A cirurgia só vai tirar coisa material, mas mesmo que tire, mas se a causa não for eliminada, o problema volta ou se manifesta de outra forma, ok? E a sogra também, tá? Então você tem que aprender a perdoar o padrasto e a sogra, e leia o livro Iluminando o Seu Caminho, o relato da pretora Mabel, que ela tinha uma mágoa profunda, por isso que ela deu câncer na tireoide, mas ela foi praticando muito mais do que eu falei, muito mais oração do perdão. Além da oração do perdão, ela foi praticando o agradecimento, e a terceira coisa que ela praticou, ela foi dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De tanto repetir, eu te amo, ela começou a sentir realmente uma afeição muito grande para aquela pessoa que ela estava odiando. Por isso que Cristo disse, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então, esse é um ponto que a sexta norma fundamental da Seichonoria, anular totalmente o ego, é a norma mais curta, mas é a mais difícil, porque mexe com você. Então, pratique isso sem falta, todos os dias, e dentro dos antepassados, se houve alguém com esse problema, faça uma oração 21, 49 dias para essa pessoa, tá ok? Próxima. Feminino, 39 anos. Estou começando um relacionamento com um rapaz de 37 anos. Ele me confessou que passa por sintomas de depressão e toma remédios para controlar. Ele não sente vontade de viver. Quero muito fazer alguma coisa por ele. Peço orientação. Muito obrigada. Assim como você começou a se sentir bem com o ensinamento da Seichoné, faça com que ele conheça também a Seichoné. Mesmo que você tenha falado, fala, não. Então, faça com que, explique para ele. Você quer ficar curado? Faça isso, que eu não vou rezar para você. Se a pessoa fica falando, estou rezando para você, e a pessoa se acomoda, está rezando para mim. Mas se a pessoa falar, eu não vou mais rezar para você, você que quiser ficar curado, reze você, pratique você também. Mas por trás você vai rezando, vai fazendo as orações para ele também, ok? Mas dê a ele a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e diga para ele ler todos os dias a Sutra 2 a 3 vezes por dia, começando pela revelação divina da grande harmonia, acendedor dos 7 candeiros, ok? Todos os dias sem falta. E também dê o livreto do Shinsokan para que ele aprenda a praticar a meditação Shinsokan. E se ele fizer tudo isso, realmente a situação vai mudar. E na explicação da meditação Shinsokan, ali tem uma parte que fala sobre sentado sobre os pés. Fala para sentar na cadeira, porque sentar sobre os pés é para os japoneses que estão acostumados a fazer isso. Nós estamos acostumados a sentar na cadeira, não no chão, igual fazem os japoneses. Então, fazer meditação Shinsokan, ler a Sutra 2 a 3 vezes por dia, é o primeiro caminho que ele tem que seguir. Depois, dê outros livros, faça com que ele participe do seminário na academia, e assim vai resolver todo o problema. Feminino, 52 anos, divorciada. Minha avó e minha mãe tinham disfagia. Entre meus irmãos e sobrinhos, dizem que engasgam até com saliva. Minha irmã diz que às vezes, quando engole alimento, dói. Quando eu me alimento, tem coisas secas e à medida que vai engolindo, começa a doer. Olha, eu estava na cidade de Barretos, para entrar no Seminário da Luz. E aí o supervisor falou, o almoço hoje vai ser na casa do casal, casal de senhor de idade, e mais algumas pessoas que foram também. Aí na hora do almoço, o senhor foi comer, colocou o garfo na boca, ele falou, com licença, desculpa. Aí foi até o sanitário, e na hora que ele foi até lá, eu falei para a esposa,
tem alguém que morreu enforcado. Ele falou, não, não tem. Aí ele voltou, continuou almoçando, daqui a pouco, outra vez. Aí ele foi para o sanitário outra vez e a esposa foi para o quarto. Na hora que ela praticamente voltaram juntos, aí ela falou, senhor, lembrei, o senhor tem razão. Aí ele falou, bem, você lembra que a sua tia se enforcou com arame onde ficava o tanque de lavar roupa? Ela se enforcou com arame. Ele falou, eu lembrei. Aí ela, quando ela lembrou, falou, tia, me perdoe porque eu não rezei para a senhora, me perdoe, eu vou ler a suta para a senhora. E fiquei sabendo que nunca mais ele engasgou. Então, lá no mundo espiritual, a pessoa que se enforcou ainda estava sentindo esses problemas. Tá? Então, o que tem que fazer? Algum antepassado que morreu enforcado ou asfixiado, ou com algum problema semelhante, ou com uma doença tomou na garganta que fecha, precisa ver, no caso já tem a avó e tem a mãe, além dessas duas pessoas, pode ser que tenha mais pessoas, e fazer uma oração à parte, especialmente para essas pessoas, durante 21, 30 ou 49 dias, sempre no mesmo horário, ok? Todos os dias sem falta. Próximo. Feminino, 52 anos, divorciada. Minha mãe, a mãe dela, alguns tios por parte de minhas avós maternas tiveram ataxia cerebelar. Manifestam em alguns primos também. A médica disse que os filhos têm 50% de chance de ter ataxia. Bom, esse problema na cabeça é com relação aos superiores, né? Já falamos muitas vezes sobre isso. E o Iluminando Seu Caminho tem 2 casos de cura na cabeça que os médicos não conseguiam curar, porque era causa espiritual. Então, nesse caso, pode ser espiritual, pode ser psicossomático. Uma pessoa que tem ódio dos pais, ódio do padrasto, ódio da madrasta ou da mãe, então pode dar problema na cabeça, que é superior. Então precisa ter mais harmonia e gratidão com os superiores. Dentre essas pessoas que também tem que se harmonizar, é muito comum ainda pessoas que quando tem problema com o cônjuge, porque ficou no inconsciente, é o cabeça do casal, não sei o quê. Então, o cabeça do casal, como teve desarmonia com o marido, é divorciado, aí, tá vendo? Pratique a oração do perdão, perdoe seu ex-marido, perdoe do fundo do coração. E se você pensar naquele período que vocês estavam brigando, vai ser difícil perdoar. Mas pense no tempo que vocês estavam namorando, que tudo era bonito, tudo era azul, tudo, não é? Qualquer coisa vocês estavam rindo um para o outro, sorrindo. Pense nessa época que estava tudo maravilhoso. Aí é mais fácil de perdoar. Aí, praticando essa oração de perdão para ele e agradecimento também, né? Quando eu falo agradecimento, no mínimo 10 mil vezes por dia. Porque alguém pode pensar, mas 10 mil? Quantas horas você ficou com mágoa dele por dia? Se ficava 8 horas por dia, quantas horas são? Se você ficou 10 anos, faça o cálculo. Quantas horas são tudo isso? Então, fazer 10 mil por dia é muito pouco ainda. Então, faça 20 mil, tá bom? E leia a suta para os antepassados todos os dias sem falta. E durante 21 ou 30 dias, para os antepassados que tiveram o mesmo problema, um problema semelhante. E não esqueça do OP para o marido. OP é a oração de perdão. Feminino, 62 anos, solteira, sem filhos, mora sozinha. Câncer iniciado no peritônio há 2 anos. Já com metástase. Faz tratamento. Deu tudo certo. Há alguns meses descobriu câncer no pulmão e crânio, mas já com metástase. Está fazendo tratamento. Está muito mal. Câncer, uma vez eu falei, câncer é mais fácil curar do que gripe. Porque o câncer, basta perdoar alguém que você está com muita mágoa, distanciou-se dessa pessoa, é isso que gera câncer. Okay? Pessoa que você quer ver, ficar longe dessa pessoa, não suporta. Então, automaticamente, parte das suas células, das 75 trilhões de células do seu corpo, também vai ficar isolado do outro grupo de células. Isso é célula cancerosa, porque a mente da pessoa está com câncer com relação a alguém. Então, olha, leia o livro Saúde e Prosperidade, página 241. Ali tem um relato igualzinho, a causa igualzinho ao seu. Ok? Então, nesse livro, mostra o caso de uma moça que está com esse problema. Aí a professora dela emprestou o livro A Verdade da Vida.
ela começou a ler e ela percebeu que havia muita mágoa dela com relação aos pais, porque eles brigavam muito. E ela ficou solteira por causa daquela repulsa com a palavra casamento, que ela vendo os pais brigando, pensou, casamento é essa droga, casamento é esse negócio, casamento só faz sofrer, por isso que ela ficou com raiva da palavra casamento e também tinha ficado solteira. Mas lendo a Verdade da Vida, ela refletiu e parou para pensar, ao invés de ficar só criticando o pai, ela parou e passou a analisar a si própria. Aí viu que o pai não era tão teimoso como ela tinha rotulado, não era tão teimoso assim, não era tão inflexível como ela imaginava. E praticando a oração do perdão, aí compreendeu que ela também tinha exagerado na bronca, no xingamento que fazia ao pai. E começou a pensar como se estivesse conversando com o papai. Papai, o senhor não é ruim, o senhor não é teimoso, o senhor é filho de Deus. E começou a chorar, o senhor é bondoso, o senhor não é teimoso, me perdoe. Aí desapareceu o problema, porque a causa de ter gerado o câncer era exatamente devido à mágoa. Mas quando ela passou a ver as qualidades do pai e pedir perdão, porque ela criticou e xingou o pai muitas vezes, o problema desapareceu. Feminino, 40 anos, casada. Ofereço leitura da Sutra Sagrada aos antepassados todos os dias. Faço meditação Shinsokan e comecei a fazer a leitura das 1000 Sutras Sagradas. Depois que fiz a oração do perdão ao meu marido, ele saiu da depressão e deixou o alcoolismo. Hoje vivemos em harmonia. Mas a nossa situação financeira está bastante complicada. Temos muitas dívidas e não conseguimos cobrir tudo. Meu marido é trabalhador e responsável, e mesmo assim as coisas não desenrolam. Olha, parabéns, porque você vai superar o problema, tenho certeza. Por quê? Porque já lê a Sutra dos Antepassados todos os dias, faz meditação em Shinsokan, já começou a fazer 1000 sutras e oração do perdão para o marido mudou totalmente, deixou o vício. Então, com certeza, a situação financeira é mais fácil ainda. Você vai superar tudo isso, vocês vão superar. Apenas um detalhe que é fundamental, quando você estiver lendo o assunto do antepassado, deixa uma cadeira do seu lado. Aí fala para o seu marido, bem, a hora que você quiser, que você puder me ajudar aqui, os antepassados vão ficar contentes. E pouco a pouco ele vai sentar do seu lado e vai ler a sutra também. E também quando chegar a época de finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu estou falando Dia dos Pais, finados, Dia das Mães, porque não sei de onde é que você que escreveu, não sei onde é que você mora, mas em São Paulo tem que ter cautela, porque ocorre muitas vezes, como é um lugar muito deserto, dentro do cemitério, a coisa acontece, alguns filhos de Deus querer pegar dinheiro emprestado. Então, melhor ficar um pouco com cautela e ir no Dia dos Finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, que tem bastante gente no cemitério. Mas vai lá, providenciar a limpeza, levar flores, e o seu marido, pouco a pouco, começando a ler os seus antepassados, a situação muda. Não esqueçam que as raízes são os antepassados, o tronco, os pais, e os frutos são os filhos. Começa daí. E outro detalhe é pensar, muitas vezes, seu marido pensa muitas vezes de forma negativa na vida. Então, dê o convite à prosperidade para que ele leia 2, 3 vezes, aí vocês vão deslaxar, com certeza. Mas na hora que começar a melhorar, não interrompa tudo aquilo que você estava fazendo. Continua com as orações antepassadas, continue 2 ou 3 vezes por ano visitar os asilos da família, dos seus antepassados e também do antepassado do seu marido, tá vendo? Vai junto com ele, ok? Feminino, 54 anos, casada. Sempre fui dona de casa, mas sempre quis ser independente e ter uma renda. Busquei várias atividades, nada deu certo. O que fazer? Quero me sentir útil. Bom, tudo bem. Agora, essa palavra independente, para quem está casado, dá a entender que você... Independente, não foi bem colocada essa palavra, não. Tá? Se você disser, quero colaborar na parte financeira em casa, tudo bem. Mas sobre esse detalhe não tem problema nenhum, você vai conseguir. Eu lembro que em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
uma senhora disse, eu estava com 59 anos de idade, quando chegasse a idade de me aposentar, eu não teria direito, porque eu nunca contribuí com o INSS. Mas, assistindo na palestra na televisão, que o senhor estava fazendo sobre a humanidade isenta do pecado, e eu comprei o livro e comecei a ler o livro, A Humanidade Isenta do Pecado, 10 vezes cada capítulo. Nisso, eu assisti no outro canal um programa para quem quiser ser um empreendedor, né, um pequeno empreendedor, e fizesse um curso, alguma coisa nesse sentido. Eu fiz o curso, comecei a trabalhar por conta própria e nunca ganhei tanto dinheiro como estou ganhando agora. Então ela conseguiu, com 60 anos de idade, uma profissão nova. Então você também pode conseguir isso também, ok? Então faça a meditação em Shisokan, leia a oração tem força, a oração tem poder, siga aquele caminho direitinho, imaginar que você já está trabalhando, não é só mentalizar, você tem que inserir detalhes na sua imaginação, porque só mentalizar de uma forma vaga, não fica muito claro no subconsciente. O subconsciente ele precisa pegar uma informação mais completa possível para que aquilo que apareça diante de você. Então, só superficialmente não resolve nada. Por isso que, detalhadamente, quando você pode fazer detalhadamente, quando você imagina detalhes, e já trabalhando, se colocando como a pessoa que está trabalhando direitinho, das 8 às 18, e está feliz da vida, tem que imaginar a cena que você já está trabalhando realmente, ok? E coloca tudo aquilo que está no livro Oração tem força, oração tem poder. Tem mais uma? Tá bom. Casada feminina, irmã com câncer no ovário, como curar? Bom, essa irmã, ela teve problema sério com o marido, por isso que afeta o ovário, por isso que afeta o útero, seios, começa a ter problema ginecológico, uma dessas coisas, uma dessas partes do organismo começa a manifestar problemas. Então ela precisa ler lições para o cotidiano e praticar para valer, praticar mesmo, que pratique 100 vezes oração de perdão por dia, na parte da manhã, enquanto está andando, vai praticando, e à tarde vai agradecendo o marido com 10 quilos de alpiste, né? Obrigado. Agradecer, até a ponto de chorar, de sentir uma alegria muito grande, e depois que leu lições para o cotidiano, ter a coragem de chegar a ele e fazer igual aquela senhora de Cuiabá, que se ajoelhou diante do marido que estava vendo televisão, e pediu perdão pelos erros que ela cometeu. E o que aconteceu? Como ela teve a humildade de se curvar diante do marido, o marido se levantou e se curvou para ela também, começou a pedir perdão para ela, falou, não, eu também peço perdão para você, eu também peço perdão. Aí aconteceu a verdadeira reconciliação. Se você chegar nesse ponto, com certeza vai ficar totalmente curada, com certeza. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Estudo a coleção A Verdade da Vida. Nesse momento daremos início ao estudo. Para isso convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos aos abraços. Pessoal no chat, mencione a cidade que vocês moram, tá? A cidade que vocês moram. Abraço para Aparecida do Norte, João Buti, Timbó, Maria Rampaz e Pedro, Balneário Camboriú, família Moser, Dracena, Maria Aparecida, Peru, Edgar Salazar, saludo a todos.
São Lourenço da Mata, Pato de Minas, em Minas Gerais, BH Caiçara, Araxá, Minas Gerais, Novo Hamburgo, Uruguaiana, José Rubens, abraço, Interlagos, São Bernardo do Campo, São José do Inhacorá, Atibaia, Regional, Bauru. Aqui tem a página marcada sobre Verdade da Vida 36, mas hoje deu vontade de falar uma coisa que acho que é a vontade de Deus, viu? Falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, que não estava no programa, né? Mas acho que é fundamental, porque o Roso, festividade de São Antônio Roso já está perto. E no São Antônio Roso, nós não podemos ignorar, esquecer, ou como acontece com muitas pessoas, que vão perdendo aquela dedicação e vão abandonando, depois reclamam que está com problema financeiro, que está com problema de saúde, não sei o quê. Aí no prefácio o mestre diz o seguinte: muitas pessoas desconhecem a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Existe uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Pensam que ser humano deixa de existir quando ocorre a morte física. Essa é uma ideia muito materialista, morreu, acaba tudo, mas na verdade não é bem isso que acontece. Por isso, acredito que essas pessoas que pensam dessa forma, tem aquilo em mente: vamos aproveitar do que puder, aproveitar o máximo que puder, roubar, enganar, que não vai ter problema nenhum. Engano, puro engano. Tá? Existem pessoas inescrupulosas, cruéis, que pensam que não vai ter problema nenhum. Depois as pessoas vão ver que existe a lei da causa e efeito, atua em todos os sentidos. Então, o mestre escreveu aqui: de fato, existem indivíduos inescrupulosos e cruéis que, apesar de terem subido na vida prejudicando os outros, não sofreram nenhuma punição e, após levar uma vida de luxo e conforto, morreram tranquilamente. Diante desse fato, muitas pessoas tendem a pensar: se tudo acaba com a morte do corpo carnal, vale a pena o meio para obter vantagem e desfrutar os prazeres desta vida. E as pessoas honestas acabam fazendo papel de boba. Aí vem a observação: se esse pensamento passar a ser uma opinião geral, todo mundo achar que é isso mesmo, desaparecerá o que é a moralidade. Vai acontecer uma moralidade, vai acabar com a moralidade, igual como aconteceu com muitas regiões do mundo no passado, e com isso uma autopunição fez com que ocorresse destruição total de uma ilha lá na América Central, a parte de Sodoma e outros lugares mais. Então, não é bem assim. Por isso que nós temos que compreender. Felizmente, a sociedade não é tão tolerante como com os iníquos. Não podemos deixar de sentir revolta contra os maus feitores que desfrutam a riqueza e os prazeres mundanos, pois sabemos que isso é injusto e temos a noção da injustiça diante disso. Então, o que hoje já está, antigamente era tudo opinião, a turma achava que as coisas ruins era castigo de Deus, castigo dos céus. Isso era muito comum entre os vikings. Os vikings falavam castigo de Deus, e achavam que era Deus que estava castigando. Mesmo os incas mais sacrificavam a vida humana para alegrar Deus, pensando que Deus ficava mais contente e poderia mandar uma safra melhor. Hoje a ciência mental acha-se bastante evoluída e não se resume mais na psicologia tradicional. Está se desenvolvendo também a ciência espiritual, a qual consiste em estudar o mundo espiritual que transcende o plano quadridimensional. Estudos nessa área têm comprovado que muitas pessoas passam por grandes sofrimentos do mundo espiritual para acertar as contas, porque na vida praticaram maldades e não prestaram contas de seus atos. E nesse ponto também vem uma coisa que no seminário Carnaval e Biona surgiram algumas perguntas, não foi uma, não, foram várias perguntas sobre espíritos que perseguem outras pessoas. Exatamente acontece isso, que algumas pessoas que foram vítimas do assassinato de alguém, o próprio caso do Winchester, né, a esposa do Winchester, que começou a sofrer perseguição espiritual, porque as pessoas que foram vítimas do rifle que o marido inventou, alguns espíritos, não eram todos, começaram a perseguir a esposa, né? Conseguiram atormentar a esposa. Então, esse sentimento de vingança vai manifestar
Da mesma forma também, eu soube de uma mensagem psicografada de 3 irmãos que receberam a herança do pai, e um deles, ambicioso, falou para os outros 2 irmãos: vamos ver a terra que papai deixou para a gente. E nisso ele fez uma coisa para tombar o barco, e os 2 irmãos morreram. Mas só que quando esse irmão que provocou a tragédia chegou no mundo espiritual, sofreu muito com os 2 irmãos. Então imagine quantas pessoas ficam sofrendo por causa disso. É por isso que aquele primeiro imperador chinês, vocês já viram na história que ele morreram, quando ele morreram todo o batalhão que o protegia, e até deixaram uma estátua de cada um na fisionomia. Foi descoberto isso recentemente. E as concubinas dele também faleceram, todos eles se suicidaram, e aqueles soldados se suicidaram, foram mortos, enterrados vivos, para protegê-lo quando ele chegasse no mundo espiritual. Por quê? Porque ele tinha mandado matar muita gente, ele era muito tirano. Então ele sabia que ia ser perseguido no mundo espiritual, então fez com que as pessoas aqui fossem morrer juntos. Agora, se realmente eles lá continuaram a proteger, não se sabe, porque nesse caso, muitas pessoas pensam que morreu, vão chegar lá, estão vendo tudo. Não, alguns vão dormir, alguns entram em estado comatoso e dormem durante um período. Então não é tão simples como muitas pessoas pensam. E o inferno e o purgatório não existem de verdade, porque não foi Deus quem criou, não foi Deus quem criou. Mas então por que existe um lugar como o inferno e o purgatório? Tudo é projeção da mente. Como a pessoa tem a mente obscura, negativista, cheia de confusas, longe da verdade, ele cria um ambiente, mas ele que criou aquele ambiente, não é? Ele que criou aquele ambiente. O que ocorre é que no mundo espiritual os espíritos vivenciam diversas circunstâncias em conformidade com os respectivos karmas. Então, quanto período que a pessoa vai sofrer, ou quanto período que a pessoa vai... Isso depende de cada um. E também tem outro detalhe que eu lembrei, eu falei isso no seminário, tinha um homem que ele tinha muitas perseguições espirituais, muito sofrimento, muita influência espiritual. Acontece que ele era descendente de uns 4 ou 5 pessoas que foram dos cangaceiros, e os cangaceiros mataram muita gente. E lá, como as vítimas do cangaço começaram a perseguir os próprios cangaceiros, ou então os familiares dos cangaceiros, e esse rapaz estava sendo vítima dessa situação. E ele só teve paz, conseguiu se libertar de tudo isso, quando ele foi demitido de uma empresa, pegou toda a indenização, toda uma parte da indenização, e fez 21 orações perpétuas. E com isso deixou de sofrer. Por quê? Os antepassados deles, que estavam sendo perseguidos lá no mundo espiritual, com as orações, 5 missas por dia, se elevaram. E aqueles espíritos que estavam embaixo, que estavam perseguindo, não subiram, não conseguem subir, porque continuavam na ilusão. O espírito baixo, ele sobe quando ele compreende a verdade, e começa aquele caso do nosso lar. Lembra daquela menina que chegou e foi direto lá para onde foi o André Luiz? O que ela disse? Alguém na terra está rezando para mim, alguém está rezando para mim. Então isso fez com que ela fosse conduzida para um lugar mais iluminado. Então, da mesma forma, essa é a vantagem de nós orarmos para os antepassados. E com isso, aqueles antepassados, até tinha aqui marcado nesse livro aqui, um papelzinho, de um fato que aconteceu em Ibiúna. Está aqui. Está parecendo pergaminho, né? Marco Aurélio Pado, Avenida Amazonas, Eldorado, São José do Rio Preto. Ele deixou até o telefone. Ele foi na Setionê, assistiu a uma reunião, depois na segunda reunião estavam fazendo já toda uma divulgação para a caravana que ia sair de Rio Preto para assistir o Santuário Roso, a festividade do Santuário Roso. E ele foi. E o Marco Aurélio, quando ele, a parte da manhã, a primeira parte,
são duas partes. A primeira parte no roso é para os antepassados, para todos aqueles antepassados que tiveram registro providenciado pelos seus descendentes, ou parentes ou amigos. E na parte da tarde é para os anjinhos anônimos, né? Os anjinhos que foram abandonados e cujos pais nem sequer deram nome, abandonaram, simplesmente abortaram e esqueceram deles. Esqueceram, ignoraram totalmente. Terminou a primeira parte para os antepassados, então tem o intervalo do almoço, e o Marco Aurélio foi no sanitário e saiu do sanitário e se juntou com o pessoal da regional, ficou conversando, e de repente ele, falta alguma coisa. Aí ele gritou, aleluia. Setiano não fala aleluia, mas ele falou aleluia. Minha muleta, esqueci no sanitário. Ele não se deu conta que ficou curado na oração para os antepassados. Por isso que as pernas simbolizam o pai dos antepassados. Como o antepassado dele se iluminou com a oração que foi feita de manhã, ele largou a bengala, as muletas. Okay? Então tudo isso acontece, muito comum acontecer no Setiano, assim como aconteceu também com aquele caso que o pretor Oshima disse que ocorreu lá em Pinheiros, na região de Pinheiros, aquele bairro lá. Um senhor foi pedir para um pretor japonês para fazer uma oração para os antepassados dele. Aí ele falou, tá bom. Ele pensou que era da Setiana, ele falou, então o senhor vai fazer oração budista. Ele falou, eu não sou budista, eu não sei oração budista. Ah, não, pensei que o senhor fosse. Não, então tá, até logo. Não, pera aí, um pouquinho só. Aí esse senhor foi falar com a família, aí ele voltou. Olha, tudo bem, então o senhor faz metade e metade, tá? Como metade e metade? Metade de Setiana e metade budista. Ele falou, não, eu não conheço nada da oração budista. Então até logo. Não, pera um pouquinho só. Ele voltou a falar para a família. Aí voltou, falou, a família consentiu que o senhor faça tudo como da Setiana. Falou, tá bom. E os japoneses têm aquele hábito, depois da missa, do culto, oferecer para o pessoal algumas coisas para comer, né? Porque normalmente o japonês, quando alguém está doente, ele leva um envelope, dentro do envelope tem um dinheirinho, viu, para ajudar na despesa. Se vai visitar alguém no hospital, também dá um envelope, mas tem um dinheirinho. E se alguém morre, ele também dá um envelope, viu? Mas não é R$5 não, por bem mais do que isso. E por gratidão, então eles dão alguma lembrancinha, ou então também dão uma coisa para comer. Na realidade, isso não é invenção de japonês, é invenção de Jesus Cristo. Quando Cristo fez a multiplicação dos pães, ele fez para que não deixasse aquela multidão voltarem para casa com fome. Então, isso o amor de Cristo fez com que acontecesse essa multiplicação dos pães. Aí, quando estavam lá comendo, aquele senhor que convidou o pretor falou, olha, o quê? Minha esposa, o que tem? Aquela senhora lá, minha esposa, o que ela tem? Ela era corcunda, ela ficou com a coluna ereta quando terminou a suta para os antepassados, a oração para os antepassados. É que o antepassado despertou e a coluna representa também os antepassados. Então, com certeza, aquela parte superior que estão ligados aos antepassados, que estava meio curvo, ficou uma posição normal. Alguns espíritos sofrem muito no processo de purificação. Em sua angústia, pedem socorro aos seus descendentes diretos e indiretos. Aqui, esse indireto, nós vamos entender que são os antepassados colaterais. Os antepassados colaterais são os tios, avós, e não são antepassados diretos. Antepassados diretos é pais, avós, bisavós, tataravós, metralhadora avós, né? Esses são antepassados diretos. E os indiretos são os colaterais. Por isso que não esquecer de fazer registro para os antepassados colaterais. Já teve muitos exemplos, até de uma moça lá na Ibiúna, que ela me disse o seguinte, olha, ela tinha um problema no ombro esquerdo, doía muito, foi no médico, o médico falou que tinha que fazer cirurgia. E o pai tinha o mesmo problema, né? Já contei esse caso aqui. Tinha o mesmo problema e fez a cirurgia, mas não resolveu o problema. E ela estava para fazer cirurgia, mas ela pensou, se meu pai fez e não resolveu o problema, então acho que o meu problema não é fazer cirurgia. Foi quando ela me perguntou em Ibiúna. Eu falei, olha, antepassados colaterais, porque quando manifesta problema no ombro, braço, costelas, é antepassado colateral, ou seja, algum
Do lado esquerdo é da família do seu pai. Então, algum tio, primo, tio-avô da família do seu pai que morreu tragicamente. Verifique quem é, como haverá uma oração para os antepassados, providencie registro para essa pessoa. Aí ela, naquele tempo não tinha celular, foi no orelhão. O orelhão que tem logo antes da entrada do refeitório, naquela pracinha. Ligou para a mãe, para Bauru, falou: mãe, pergunta para o papai se tem algum antepassado dele, algum tio ou tia que faleceu tragicamente, que daqui meia hora eu volto a ligar para a senhora. E meia hora depois ela ligou e falou: mãe, a senhora conversou com o papai? Papai disse que sim, lembrou dos 2 nomes, e um deles foi encontrado à beira de uma fazenda com as mãos amarradas. Amarrado, ele deram tanta paulada nas costas dele, por isso que ficou com o ombro doendo, e morreu dessa forma. Ele lembrou o nome? Lembrou, marca aí, filha. Ela marcou, anotou o nome, e à noite teve oração pelos antepassados. Eu estava tomando café na parte da manhã, ela falou, pediu 1000 desculpas, falei: desculpa, mas eu sei que não é falta de educação interromper quando a pessoa está tomando café, mas eu não aguento, preciso falar com o senhor, preciso falar. Quando terminou o antepassado, a dor do braço, do ombro, sumiu totalmente. Eu falei: então do seu pai também sarou no mesmo instante. E realmente depois, na festividade de Santo Roso, estava a família toda, e a mãe confirmou, também ficou curado. Por isso que os antepassados diretos e indiretos que estão nesse mundo. Este mundo é um lugar onde estão emitidas e captadas apenas ondas elétricas, como também vibrações mentais. Então, vibrações mentais também são captadas. Por isso, quando o espírito de um antepassado emite vibrações mentais de sofrimento, um descendente na Terra pode captá-las. Aqui ele pediu socorro, então vem aquele zumbido no ouvido, ou então começa a sonhar com o antepassado, que está precisando de ajuda, ou então tem insônia, né, como tem muitos casos de pessoas insônia muito grande, aquele caso que eu mencionei já, eu tinha terminado de fazer a última palestra do dia, na Ibiúna, aí fui sair para a lateral para conversar com o meu cunhado, que estava participando como seminarista, aí vieram 2 mulheres, já contei, né, lembra aquele caso da mulher que, com os olhos fechados, ficava chorando: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, não consigo dormir, 3 meses que eu não consigo dormir, me ajuda, estou com medo de morrer, ela dizia. E com a cabeça, os olhos fechados, cabeça para baixo. Eu falei: quem está com medo de morrer é uma pessoa que morreu e não sabe que morreu, que está do seu lado. Eu não sou vidente, não estou vendo nada, mas com certeza algum antepassado seu que está desesperado com medo da morte, mas ele não tem consciência que morreu. Aí eu falei: você que está ao lado dela, esse corpo não é seu, é dela. O seu corpo carnal está no cemitério, está enterrado no cemitério. Se duvida, procure seu corpo carnal. E outra coisa, você morreu, mas não morreu. O que morreu foi o seu corpo carnal. Mas você não morreu e nunca morrerá, porque você é espírito, é vida eterna de Deus. Aí na hora, ela abriu os olhos, levantou a cabeça e falou: ah, muito obrigado, muito obrigado. E acabou o problema, né? Então são esses detalhes que muitas vezes as pessoas não conhecem. Pensa: milagre. Não é milagre, simplesmente o antepassado se iluminou. Por isso que nós não podemos ser displicentes nessa parte. Por isso, quando o espírito antepassado emite vibrações mentais de sofrimento, alguém da Terra acaba captando. E outra coisa que muitas pessoas não dão a mínima importância, né, é sobre aborto. Anjinho morreu, anjinho. Não é para olhar desse lado, não. E tem gente que aborta pensando que não tem consequência, não tem nenhum problema nenhum. Tem muito problema sim, viu? Então a gente vê muitas pessoas, muitos jovens seguindo o caminho do vício, seguindo o caminho da droga, porque a mãe cometeu aborto. Ou então essas crianças trocam a noite pelo dia, de dia elas acabam dormindo, sempre querendo comer doce, mãos geladas, pés gelados, agressivo com os pais, é tão agressivo, e à noite começa a ficar zanzando pelas ruas, porque perdido, igual ficou como está o irmão dele que foi abortado. Então, nessas agressividade, uma vez uma pretora foi chamada, isso aconteceu no Japão, ela foi chamada na época do outono, que é frio, e uma mulher, por favor, e era de madrugada, uma hora, 2 horas da manhã, e pediu socorro, ajuda dela, porque o filho começou a agredir a mãe com as palavras, e foi empurrando a mãe
pro banheiro. E ele pegou a mangueira que tinha um jato forte, e jogava aquela água gelada na mãe, e a mãe lá tremendo. Aí chegou a mulher, o rapaz se acalmou, conversou com o casal, e ela falou assim: vocês têm aborto, né? Aí a mulher que estava lá coada, tomando aquele banho gelado: não é da sua conta. Falei: por que vocês me chamaram aqui? Vocês têm aborto. Com certeza tem. Aí o marido falou: tem sim. Parece que tinha 2 ou 3. Falei: então vocês vão fazer assim, pedir perdão para a criança que vocês abortaram, foi aborto proposital, dar o nome e vai fazer a leitura da Escritura Sagrada. E esse rapaz ficou curado. Então, na verdade, esse desejo de agredir a mãe, jogar banho gelado, era um sentimento de vingança do filho que foi abortado. Então, isso acontece, né? Então, acontece detalhes que muitas vezes a pessoa não sabe onde que está a causa, porque só conhece o lado físico, o lado material. O espelho da verdade. A sala de espera do mundo espiritual é um lugar onde pouca claridade. Os espíritos que abandonaram o corpo carnal permanecem ali durante um tempo. Então, a pessoa morreu, esse espírito vai para essa sala de espera e fica lá durante um período, para eliminar os odores, o cheiro de cadáver que ficou ainda no corpo astral daquele espírito. Nesse período, ainda não está definido o lugar que caberá a cada um no mundo espiritual. Então, de acordo com o budismo, é 49 dias, e o shintoísmo já considera 50, mas é mais ou menos esse período que o espírito fica lá, depois é levado para uma chamado espelho da verdade. Decorrido o período da sala de espera, o período do falecido é levado frente a uma espécie de matéria cinematográfica, onde vai passar a vida dele, criada por vibrações mentais de um espírito superior, que é o seu guia. O espírito já purificado, o espírito olha para a terra e vai ver tudo como que foi a etapa da vida dele. Então vai recapitular, se ele andou aprontando, se ele andou roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, vai aparecer tudo. E se ele se arrepender, fala: meu Deus, que coisa errada que eu fiz, não devo. Aí então aquele karma desaparece, porque ele se arrependeu. Mas se não arrependeu, fala: se ele pensasse, eu devia ter roubado mais, aí o karma continua, né? O karma continua. E esse é um problema que acontece depois de que as pessoas veem essa parte, é levado também para um grupo de espíritos bastante elevados. Esses espíritos elevados são espíritos de cor branca. Esse espírito elevado de cor branca que vai fazer, não é julgamento, as pessoas pensam que é juízo final, não é juízo final, é uma avaliação para ver que estágio que está esses espíritos. Esses espíritos brancos que fazem parte dessa comissão são todos anjinhos, espíritos de aborto espontâneo. Por isso que o espírito de aborto espontâneo são elevados. Agora, espírito de aborto provocado, não. Aqueles são aqueles que foram interrompidos o estudo dele na face da terra, na escola da vida. O espírito elevado, já por si só, ele já foi para o mundo espiritual. Mas o espírito baixo, aquele espírito ainda que tem que reencarnar, ele foi tirado da escola. Por isso que vem aquela revolta, aquela mágoa, aquele ressentimento. Esse fato é que muitas pessoas ainda não se deu conta de como isso é importante, de dar um nome para ao filho abortado, dar o nome, pedir perdão, e tudo isso muda no comportamento. Não sei, acho que eu já contei aqui do caso quando eu morei 5 anos em São Bernardo. A primeira casa que eu comprei foi lá, e aí tinha que fazer uma cobertura. Eu chamei um pedreiro. Então, quando eu chegava do trabalho, ele ainda estava trabalhando. Aí um dia ele estava trabalhando lá, mas estava um outro rapaz. Eu falei: José, agora você tem um assistente? Ah, senhor, ele estava sem fazer nada, porque está afastado pelo INSS. Eu falei: mas tão jovenzinho ainda, já afastado pelo INSS? Não, ele é meio doido. Que conversa de uma pessoa bem simplória, né? Porque quando eu saio com ele para ir no baile, ele de repente: vamos embora. Pô, mas agora que está um momento bom do baile, vamos embora. Aqueles bailes arrasta-pé, né? Na década de 70. E ele vai para casa e se tranca no quarto com um lugar escuro. Eu falei: se fosse para isso,
e fica acordado no escuro no quarto. E ele pensa assim, se fosse para ficar assim, por que não continuamos no baile? Aí eu falei para esse rapaz, olha, eu vou fazer uma coisa que no momento eu não faço, porque senão não vai ter fim. Eu no momento não faço, mas eu vou fazer uma exceção para você, porque você não conhece, né? Sua mãe não conhece nada. Fala para sua mãe vir amanhã aqui conversar comigo, tá? Que nesse mesmo horário que eu estou chegando do trabalho, e no dia seguinte, cheguei lá, ele estava ajudando. Você falou com a sua mãe? Falei, mas ela não quis vir. Tá bom, se ela não quis vir, então pergunte para ela se ela cometeu aborto. Aí no outro dia, você perguntou para a mãe, para sua mãe? Perguntei. E que ela falou? Tem sim, senhor Heitor, tem sim. Ela cometeu 5. Cometeu 5 abortos provocados. Aí pensei, como que ele vai resolver, como é que ele vai poder falar com o irmão se, com certeza, não conhece nada, do jeito bem rapazola. E então eu falei, senta aqui, vamos sentar no chão. Você vai pensar nos seus irmãos, tá? Pense nos seus irmãos. E converse com eles. Diga o seguinte, diga para eles, perdoe mamãe. Mamãe não sabia o que estava fazendo. Perdoe. Mas vocês não morreram. E vocês são espíritos, são anjos, são espíritos, são luz de Deus, são espíritos eternos, imortais. Perdoe mamãe. Eu tinha falado para ele fechar os olhos e mentalizar, conversar, mandar essa mensagem para os irmãos. Mas quando abriu os olhos, eu estava olhando para o céu, sorrindo. Foi tudo bem com você? Heitor. Eu comecei a sentir uma alegria muito grande, e comecei a olhar para o céu, uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Na verdade, o que aconteceu? Os irmãos perdoaram a mãe, né? Perdoar a mãe. Mas, normalmente, não é para ficar fazendo isso, não. Em casa, leia a sútra, dê um nome para a criança abortada, faça conforme a Escritura ensina. Nesse caso, foi excepcional, porque a mãe não queria saber, então, pelo menos alguma mensagem de amor, de luz, podia mandar, dizendo, você é filho de Deus, você é mortal, e perdoe sua mãe. Então, são detalhes que a pessoa não pode esquecer, ok? O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual, as dores vivenciadas na vida terrena, consiste, as mesmas doenças que ele teve na vida terrena, consiste em fazê-los compreender a verdade. O corpo carnal e a doença não existe de verdade. O corpo carnal não tem existência verdadeira. Por quê? Por isso, tanto assim que desintegrou. Não é verdade? E a vida continua após a morte. Então, ele tem que entender também que o corpo, ele deixou o corpo carnal, mas ele é vida e continua. Então, ele não morreu apenas o corpo carnal. São 2 detalhes para entender. E terceiro, aqui chamamos de morte a transferência para o mundo espiritual. Então, morte não existe, apenas ele deixou o corpo carnal e regressou para o lugar de onde veio. Para nós é uma coisa simples, mas para quem está lá sofrendo, tudo novidade, tudo novidade. Então, para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, então recomendamos ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, viu? Que uma vez uma pessoa estava, você está lendo a Sutra? Estou. Qual? A de 30 capítulos. Pegou a menor Sutra. Falei, isso daí não vai iluminar os antepassados, né? Os antepassados se iluminam com aquilo que está na chuva de néctar da verdade, porque ele vai ter toda uma gama, toda uma explicação sobre Deus, que é amor absoluto, que vida permanente no universo, né? Que permeia o universo, sobre espírito, né? Que espírito, na verdade, que aquilo que uma pessoa pode ver, um vulto ou qualquer coisa, pela clarividência, isso daí é um espírito sofredor, mas não está vendo a realidade, não está vendo aqui como Deus criou aquilo lá, não, aquele espírito que está em ilusão, que está projetando aquela imagem. Então ele mostra, depois fala também, existem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca, espírito que não tem estômago sofre de doença gástrica, tudo isso é ilusão, o espírito está iludido, está sofrendo com dor do coração porque ele morreu do coração, sofre de problema gástrico porque morreu do estômago. Então o espírito, quando ouve essas palavras da Sutra Sagrada, e mais adiante, o homem é espírito, é vida eterna, né? E Deus é a fonte luminosa, e o homem é a luz emanada de Deus, então ele começa a ver que ele não é um ser insignificante, mas ele faz parte de Deus, que é uma luz emanada de Deus. Então toda essa verdade que contém na chuva de néctar da verdade, faz com que ele possa compreender a verdade e libertá-los do sofrimento. Por isso que a verdade liberta.
São detalhes que... Tudo isso para explicar sobre a importância dos antepassados, da oração para os antepassados. Outro detalhe que eu preciso falar, semana passada alguém falou que coloca bastante incenso para fazer fumaça, bastante fumaça. Foi um rapaz que trabalha lá na livraria. Tem gente que falou, não, quer bastante fumaça. Não é a quantidade de fumaça que é importante. Lembra que o mestre escreveu, quando vem um anjo para a terra, eles passam nas vestes um perfume para se proteger do odor do ser carnal, do corpo carnal do homem. Então, o que eu li também num livro de orações da seita Shinzu, que era a religião que meu pai seguia, lá no Japão, e ali menciona, o importante não é a quantidade de fumaça, mas o aroma da fumaça, né? Por isso que os hindus, o pessoal lá da Índia, eles desenvolveram o incenso que é perfumado, para que possa gerar um perfume agradável. Também não adianta encher de fumaça, também não é aquela fumaça que é enjoativa, apenas uma fumaça bem agradável, e por isso que eu uso aquela de pouca fumaça, que tem um aroma muito gostoso, e misturo um verdinho com um incenso daquele. Tá certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Você precisa ser forte para fortalecer aqueles que ama ou pode sofrer junto com eles. Você sempre é o bagunceiro da casa, o que não faz nada além de trabalhar para colocar comida na mesa? Você é aquele que aprendeu que sentimentos não devem ser demonstrados, principalmente se for um carinho ou palavras amorosas? Você sempre ouviu falar que homem é tudo igual e só muda de endereço? Será que você é isso que sempre te falaram? Qual o seu real papel na família, na sociedade, na sua vida? Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira identidade? Talvez esses sejam questionamentos de uma vida inteira, e talvez você nunca tenha encontrado nenhuma resposta, ou algum lugar, ou alguém que possa te receber e acolher com respeito, amor e sem julgamentos. Pois saiba, meu amigo, que estamos aqui de braços abertos, mentes e corações abertos também, para ter você conosco no seminário da Associação Fraternidade da Seita Noé do Brasil, Seminário do Sucesso, um evento exclusivo para homens em que você pode se reconhecer como realmente é um filho de Deus. Permita-se cuidar de si, permita-se viver momentos transformadores, permita-se reconectar com a sua identidade.